Conhece essa frase? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Pois bem, eu vou dar um sentido para você entender melhor o que quer dizer essa frase de verdade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre a sua verdade. Vocês se lembram, né? Não sei para quem me acompanha, eu falo muito sobre sombras, né? E na sétima onda, as sombras vieram à tona para mim. Muita coisa que se passava repetidamente na minha vida, eu fui entender que era uma sombra. E além de entender que aquilo era uma sombra, eu tinha que neutralizar essa sombra, eu tinha que entender para ver o que eu faria com aquela sombra. Então, eu até fiz um caderno das sombras, porque vieram tantas sombras à tona, veio tanta sombra toda hora batendo na minha porta e falava, tô aqui, tô aqui, tô aqui, que eu ficava assim, eu fiquei muito mal até, eu fiquei acho que uma semana e meia muito mal, porque vinham todas as sombras aqui bater na minha porta e eu não queria atender aquelas sombras, e eu não queria entender aquelas sombras, mas chegou um dia que eu falei assim, se eu não pegar as sombras, entender e equalizar essa sombra, ou ajustar essa sombra, ou neutralizar essa sombra, eu não vou sair disso. É uma roda, isso vai girando, 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 que toda hora bate na minha porta, eu não quero atender. Eu vou atender todas as sombras e tentar entendê-las, porque só assim eu vou conseguir me libertar delas. E essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é exatamente isso aqui. Por quê? Se você não conhecer a sua verdade, tá lá dentro, lá da sua alma, no fundo do seu coração, lá no seu subconsciente, e você pegar essa sua verdade e tentar ajustá-la, você nunca vai se libertar. Isso eu estou falando por experiência própria. Por quê? Porque várias vezes na minha vida, as sombras iam e voltavam. As sombras batiam na minha porta e eu não atendia. As sombras voltavam de novo e eu fingia que não era nada. As sombras voltavam de novo e eu falava, agora eu tô com preguiça, eu não quero falar com você. E assim foi. É um looping, gente. É um negócio assim que aconteciam várias vezes a mesma situação, com pessoas diferentes, mas a situação em si acontecia, principalmente no trabalho. Então a sombra voltava e voltava e voltava e eu não queria entender aquilo. No fundo, eu tinha lá um sexto sentido e falava, Thaís, para tudo e vê o que está acontecendo. Só que eu tinha preguiça, eu procrastinava aquilo. E aí a minha vida acontecia várias vezes a mesma coisa. É como se fosse um déjà vu. Passava algumas cenas com pessoas diferentes, mas as mesmas cenas, com as mesmas respostas, com as mesmas perguntas, e eu olhava aquilo e falava, não, eu tenho que ajustar isso, eu tenho que entender o que é isso para parar de me perseguir. E aí depois eu fui fazer a ressonância harmônica, vieram as catarses, várias catarses, e na sétima onda, essas sombras vieram tão à tona, elas bateram todas de uma vez na minha porta, e eu fiquei muito mal, porque ao invés de eu ter acertado a sombra, que era a minha verdade lá atrás, eu procrastinei, eu tive que acertar muitas na mesma onda da ressonância harmônica. Então a gente fala assim, o pessoal fala assim, ai, será que a ressonância harmônica funciona mesmo? Gente, pra mim super funciona. Pra mim, desde o dia que eu pedi, desde o dia que eu comecei a assistir as palestras, super está funcionando. Porque veio à tona tanta coisa na minha vida. E é lógico, não é só a ressonância que vai fazer isso com você, é você estudar, é você ir atrás de algumas coisas. Não adianta deixar a ressonância tocar e você ir embora e falar, tá bom, deixa ela fazer o que ela tem que fazer, o papel dela. Só que tem o seu papel também. E principalmente, eu acho que até mais que as catarses, as sombras uma hora vão bater na tua porta. E eu dou um conselho para vocês aqui.
Atendam as sombras, numere as sombras, faça um caderno das sombras. Eu tava me perdendo naquilo. E aí você vai colocando lá o que é sua sombra. E o que é sombra? É tudo que te incomoda em você e nos outros. Ah, Thaís, mas o que é sombra? Muita gente me pergunta, né? Como que eu posso identificar a minha sombra? Você identifica uma sombra quando é uma coisa que te incomoda muito, que você se sente muito mal e aquilo te aflige de um jeito que não sabe nem como se movimentar com aquilo. Ou é numa discussão com alguém, né, que a pessoa fala uma coisa que você não gosta, ou é uma inveja de outra pessoa, que você fala, ai, sei lá, olha como a meu vizinho se dá super bem, tem um carro do ano, né, e eu não. Isso é uma sombra. Ai, como aquela pessoa lá engordou, tá feia, é outra sombra. Olha quanta sombra que a gente tem. A gente tem muito, muito, muito mais sombra do que a gente imagina. E aí eu li essa frase, puxa vida, é isso aí. Conhecereis a verdade, que é a sua sombra, e a verdade vos libertará, porque você vai entender aquela sombra e vai neutralizar aquilo, vai ajustar aquilo, vai deletar aquilo da tua vida. Você vai conhecer a sombra, você vai entender se essa sombra veio da sua infância, veio de alguma coisa que você se incomodou, que disseram pra você, veio de alguma comparação que fizeram com você, veio de alguma frase que falaram pra você. Aí a gente começa a entender o que é sombra. E aí a gente começa a pegar essa sombra e anotar, como eu disse, esse caderninho das sombras é engraçado, mas me ajudou muito, gente. Aí você pega cada uma das sombras, entende? E fala, ó, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu quero ser sua amiga e eu quero te perdoar. Porque se a gente não perdoa, a gente não liberta. Se a gente não tiver isso na nossa mente e fizer isso de coração, de alma, a gente nunca vai se libertar. Quando você tá com raiva de alguém, a pessoa fez uma coisa que te deixou muito chateada, com muita raiva, o que você faz? Você não fica com raiva da outra pessoa? Você não vai emitir aquela energia horrorosa para outra pessoa? É uma sombra. E o que a gente faz? Começa a xingar a pessoa. Começa a falar, que folgado, que folgada, olha o que ela tá falando, eu já fiz tanta coisa por ela, olha que essa pessoa não merece minha amizade, não merece, sabe? A gente começa a falar um monte de coisa. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que acolher. Então a gente tem que entender que de repente a pessoa não tá no momento de entender aquilo e a gente tem que ser humilde para isso. É difícil, não é fácil. Eu tentei muitas vezes e não consegui, tá, gente? Aí depois que eu fui meditando, eu fui estudando mais, eu fui entendendo que se eu ficar na mesma vibe que aquela pessoa, a pessoa até esqueceu o que ela falou. Sou eu que tô nessa vibe. Eu que tô mandando energia negativa pra pessoa. E é ruim pra mim, porque eu vou ficar pensando naquilo, remoendo aquilo, aí tudo que vem, sabe, uma coisa ruim, um pensamento ruim, uma energia ruim. Então a gente tem que entender que é difícil, é muito difícil, porque a gente tem ego. O ego a gente tem que deixar de lado às vezes. O ego a gente tem que falar pra ele ficar quietinho às vezes e falar, deixa que eu cuido disso com a minha centelha. Deixa que eu tento resolver isso. Sabe por quê? Quando a gente resolve, a gente se liberta. Igualzinho a frase. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu achei assim que cai como uma luva quando se trata de sombras. Eu acho que, na verdade, é isso que quer dizer essa frase. Se a gente não se conhece, se a gente não pega tudo aquilo que tá fazendo mal pra gente, que tá remoendo lá no fundo da nossa alma e acerta aquilo e perdoa aquilo e perdoa as pessoas e até vê que a pessoa é ignorante. Às vezes a pessoa tá ignorante no momento, porque não é a hora dela ainda. Se a gente não entender isso, porque ninguém é igual a ninguém, gente. Se a gente não entender isso, a gente vai sofrer, a gente vai se magoar, a gente vai se estressar, a gente vai começar a xingar outra pessoa, mesmo que inconscientemente, e vai ser ruim pra gente, porque a gente vai ficar com aquela energia horrorosa e aí a gente vai começar só trazer coisa ruim pra nossa vida.
Ninguém vai saber da sua sombra. Ninguém vai saber que você está escrevendo no caderno. Não precisa ficar mostrando para as pessoas. Faça algo para você. Faça algo que você olha lá para dentro do seu coração, da tua alma e fale, olha, Thaís, eu preciso resolver isso. Porque se eu não resolver isso, vai dar ruim. Porque a sombra vai bater na minha porta 500 milhões de vezes até eu olhar para ela e falar, tá bom, vem aqui que eu te acolho, vem aqui que eu quero entender você e vem aqui que eu quero perdoar e quero ficar tua amiga para não ter mais esse problema na minha vida. É difícil, não é fácil, é complicado, o ego sabota a gente toda hora, essas crenças limitantes, então você fala, não, mas tá errado esse jeito. A pessoa fala, não, tá certo. E aí você vai lá e fala que o seu é o certo, a outra pessoa vai falar que o certo é a dela. Cada um tem a tua verdade. Outra coisa que a gente tem que entender também, é difícil também, porque às vezes eu estudo tanto, e a outra pessoa vem falar pra mim algumas coisas, e a pessoa não sabe o que ela tá falando alguma coisa que ela ouviu de alguém, mas não tem dados e fatos, né? E aí eu falo, olha, eu aprendi a fazer uma coisa, eu vou expor a minha opinião. Se você concordar, ok. Se você não concordar, ok também. Cada um tem a tua hora. Se a pessoa prefere acreditar naquilo que ela vê, não tem fonte, e só lê e sai falando, né, aos quatro ventos aí, eu prefiro acreditar no que eu pesquiso, no que eu analiso, e no que eu acho que pra mim seria o mais viável de ser uma verdade. Cada um tem o seu momento. A gente começa a brigar por muitas bobeiras. A nossa sombra, assim, vem às vezes, você fala, nossa, isso é uma sombra. Olha como eu sou, né, ignorante nisso. Que bobeira. Pra que eu vou me perturbar e perturbar a minha alma por conta de uma bobeira dessa? E isso é uma sombra. Gente, o que eu peguei de sombra besta, vocês não têm noção. O que eu anotei de sombra besta, eu falei, meu Deus, Thaís, você estuda, né? Você medita, você faz tudo, mas quanta coisa errada que a gente pega ainda. Não é fácil. Gente, o que eu falo aqui é muito verdadeiro. Eu não vou ficar falando que tudo na minha vida é flores, que tudo dá muito certo. Não, não é. Eu tô no caminho igual vocês. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, as minhas sombras, eu já peguei todas e já tá tudo certo na minha vida. Lógico que não. Vai ter muita sombra ainda, vai ter muita coisa que eu nem tinha percebido. E mesmo falando com vocês, estudando, enfim, é muita coisa aí que a gente tem que aprender. Então, o que eu falo aqui é de coração. Eu tô passando a minha vida, eu tô abrindo a minha vida pra vocês entenderem que é normal tudo isso. É normal a gente ficar com raiva, é normal a gente ter ódio das pessoas, é normal a gente ficar falando das pessoas, é normal você querer um negócio que às vezes seu vizinho tem e você não tem, é normal porque todo mundo tem ego. Só que a gente tem que começar a entender, é aquilo que eu falei, né? A gente começa a ter consciência, não dá pra voltar pra trás. E a gente começa a só empurrar. A consciência fala, vai, porque daqui pra trás você não vem. Não dá, e não volta, eu não durmo à noite se eu faço alguma coisa que fala, pô, eu falo disso, eu prego isso e eu fiz errado, nossa, pra mim é péssimo. Então a gente tem que entender tudo isso. E é isso que liberta a gente. Eu já me libertei de tantas coisas, principalmente das sombras bem bestas que eu vi, que eu tinha, enfim. E foi tão legal. É porque a pessoa que me incomodava vem falar comigo hoje, eu falo, ah, tá bom. Antes me incomodava tanto, qualquer coisa, eu ficava, ai, nossa, que pessoa tosca, né? Hoje a pessoa fala comigo, eu falo, tá bom. Se é assim, é. Se é melhor pra você, é melhor pra você. Você tá feliz? Tá bom, é isso. E eu nunca achei que eu fosse chegar nesse ponto e eu cheguei, gente. É um exemplo, eu sou um exemplo aqui, vivo, de que se a gente pega a sombra e de verdade, do fundo da alma, do fundo lá do coração, você perdoa e entende, isso liberta. E é uma delícia, é uma sensação maravilhosa. Você fala, nossa, eu não tô nem aí, de verdade. Não é assim, ah, tô nem aí,
né? Ah, deixa eu falar, não tô nem aí. Não, é o estar nem aí de verdade. É o estar nem aí libertador. Essa é a diferença. Espero que todos gostaram do vídeo e se inscrevam no meu canal, ative o sininho, deixe um like aqui no meu vídeo se vocês gostaram e toda semana eu tô postando vídeos com temas diferentes que tenha sempre a ver com a expansão da consciência. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima!